E aí, pessoal? Hoje começaremos uma série em áudio dos melhores livros sobre investimentos. O primeiro livro que vamos começar é o Nós Queremos que Você Fique Rico, livro do Donald Trump e Robert Kiyosaki. A partir de agora fiquem com o livro em áudio. Capítulo 1. O milionário conhece o bilionário. A visão de Robert. Chicago, 6 de novembro de 2005. Primeiras horas de uma tarde de domingo. Dezenas de milhares de pessoas estão assistindo a uma grande exposição de imóveis organizada pelo Lanning Annex, em Chicago. O hall de convenções está repleto de displays de imóveis de alto custo e oportunidades de investimento. Nas salas menores, instrutores compartilham seu conhecimento e sensatez sobre como os participantes podem construir sua própria fortuna pessoal. No espaçoso salão reina um burburinho contagiante. As pessoas estão empolgadas com o que estão aprendendo e como isso poderá modificar sua vida financeira. Nos bastidores, na grande sala onde as equipes de produção estão trabalhando, a empolgação é diferente. O ambiente é tranquilo e, ao mesmo tempo, eletrizante. Uma longa limusine preta se aproxima, e as pessoas começam a murmurar: ele chegou. Donald Trump chegou. Estou parado ao lado de minha sócia e coautora, Sharon Lecher, no salão verde, local em que os principais palestrantes esperam antes de se apresentar. Por isso, não vejo a chegada da limusine. Mas, ao ver dois policiais atravessarem a porta do salão verde, fico sabendo que Donald Trump está chegando. Apressou-me para abrir caminho para ele e sua comitiva. Parado na entrada do salão verde, vejo uma figura alta e imponente descendo da limusine. Só poderia ser Donald Trump, aquela silhueta conhecida dos milhões de telespectadores no mundo todo que assistem ao Aprendiz. Aqueles que, como eu, têm a sorte de portar as devidas credenciais espontaneamente formam duas fileiras. Quase em fila, Donald Trump e sua comitiva caminham entre as duas fileiras de admiradores, sorrindo e saudando-os. É uma forma de cumprimento reservada à realeza ou a chefes de Estado. Se estivéssemos em Hollywood, ele estaria pisando em um tapete vermelho. Bill Zanker, fundador e CEO do Lanning Annex, cumprimenta Donald, acompanha-o ao salão verde e fecha a porta. Meu Deus! Exclama uma jovem. Ele é mais carismático ainda pessoalmente. É incrível como é alto, observa a outra jovem. Você viu o cabelo, comenta a outra. A maioria dos homens do grupo permanece em silêncio. De repente, a porta do salão verde se abre. Os mais altos podem ver que Donald está conversando com os repórteres. Bill Zanker sai e caminha em minha direção. Você está pronto para apresentar Donald? Pergunta Bill. Robert Kiyosaki, do Pai Rico, apresentando Donald Trump. A multidão adora isso. Donald Trump deixa o salão verde e caminha em nossa direção. Após trocar algumas palavras com Bill em voz baixa, Donald vira-se para mim e diz: Olá, de novo. É você quem vai me apresentar. Balanço a cabeça, concordando. Ótimo. Vejo que você ainda permanece na lista dos best-sellers do The New York Times, diz Donald. Isso é excelente. A seguir, abaixa um pouco o tom de voz e acrescenta: quero conversar com você. Pode ser agora. É claro, respondo. Você é o autor número 1 de livros sobre finanças pessoais, e eu sou o autor número 1 de livros sobre negócios. Deveríamos escrever um livro juntos. Que tal? Surpreso pela sugestão, fiquei sem fala. É uma grande ideia, diz Bill Zanker, tentando preencher o vazio causado por meu silêncio.
Com certeza será um best-seller. Por fim, eu me recupero e respondo, sem muita segurança, ótima ideia. Vamos, sim. Sabendo que Donald não costuma trocar apertos de mão, arrisco-me a estender a minha para confirmar se ele está falando sério. Ele está, e apertamos as mãos. Donald vira-se para Keith, seu imponente segurança, e diz, dei meu cartão a Robert. Keith, o segurança de quase 2 metros de altura, deixa de ser uma figura intimidadora, sorri, abre um estojo dourado e me estende um dos cartões pessoais de Donald Trump. Ligue para mim da próxima vez em que estiverem Nova York, e começaremos a conversar sobre o livro, diz Donald. Vou apresentá-lo a Meredith. Ela nos ajudará no projeto. Naquele momento, apresento Donald a Sharon e uma vez mais, trocamos um aperto de mãos. É hora do show, portanto caminho em direção ao palco do anfiteatro, onde mais de 24 mil fãs que ocupam o salão principal e as salas adjacentes estão à espera de Donald Trump. Assim que termino minha breve introdução, a canção tema de O Aprendiz começa a ser ouvida, milhares de balões dourados desprendem-se do teto e calorosos aplausos irrompem entre a multidão quando Donald Trump surge no palco. A longa jornada de volta para casa no voo de volta para casa, de Chicago a Phoenix, caiu a ficha sobre a realidade do compromisso assumido. Eu não cansava de me perguntar, quem sou eu para escrever um livro em parceria com Donald Trump? E sobre o que escreveremos? O senhor quer um cobertor? Perguntou a comissária de bordo, despertando-me de meu inquieto devaneio. Não, obrigado, respondi com um sorriso. Assim que a comissária se retirou, tive um estalo, poderíamos escrever sobre imóveis. Acompanhando esse pensamento, uma voz interna meu crítico pessoal começou a soar, a voz que estava me torturando desde que a ideia do livro fora proposta. Essa voz perguntava com desdém: você e Donald Trump escreverem um livro sobre propriedades imobiliárias. Em termos de imóveis, Donald Trump joga na liga profissional, e você, na juvenil. Ele constrói arranha-céus em Nova York. E você, o que possui? Alguns apartamentos, alguns prédios comerciais de baixo valor e alguns terrenos. Além disso, ele é um bilionário, e você, apenas um milionário. Até aquele momento, eu me sentia bastante satisfeito com minhas realizações na vida. Mas, ao considerar uma parceria com Donald Trump para escrever um livro, meus êxitos e conquistas pareciam ínfimos e insignificantes. Em vez de me sentir honrado pelo convite, eu me sentia péssimo. Sobre o que poderíamos escrever, eu me perguntava a todo momento durante o voo de Chicago a Phoenix. 2 longas semanas embora Donald tivesse me dito para ligar para Meredith McIver, a pessoa que ele sugerira para coordenar o projeto do livro, não fiz contato imediatamente. Por fim, após 2 semanas, Bill Zanke me ligou de Nova York e perguntou: você ligou para Donald? Não, não liguei, respondi. Por quê? Porque sou um medroso, respondi. Além disso, sobre o que escreveríamos? Ele e eu somos empresários e ambos investimos em imóveis, mas sua conta bancária tem alguns zeros a mais que a minha. A maioria das pessoas não quer que os outros saibam como enriqueceram, e menos ainda falar sobre seus fracassos. Quero que as pessoas saibam, pois foi assim que aprendi muito. Quero que as pessoas saibam que, ricos ou pobres, todos temos problemas financeiros. Robert T. Kiyosaki. Ora, deixa disso, disse Bill. Seu livro vendeu mais de 26 milhões de exemplares. Você é famoso no mundo inteiro.
Permanece na lista de best-sellers do The New York Times. Somente 3 outros livros conseguiram essa façanha. Não se subestime. Vocês dois são autores de best-sellers. É verdade, respondi timidamente. Mas ainda assim a conta bancária de Donald tem mais zeros. Seus prédios são mais altos. Ele tem um programa de grande audiência no horário nobre de televisão. Ambos jogamos golfe, mas ele é dono de campos de golfe. Sobre o que escreveríamos? Robert, ligue para Meredith e descubra, disse Bill educadamente. Converse com ela. Ela está aguardando seu telefonema, portanto, ligue para ela agora. Ok, respondi. Vou ligar agora mesmo. Antes de perder a coragem. Assim que encerrei a chamada de Bill, liguei para o número de Meredith. Alô, aqui é Meredith McIver. E assim nasceu este livro. A sala da diretoria 12 de dezembro de 2005 eu estava em Nova York para gravar um programa de televisão e para me encontrar com o diretor financeiro do Yahoo. Como eu já estava em Nova York, Meredith e eu concordamos em nos encontrar para discutir o conceito do livro. No dia 12 de dezembro, minha esposa, Kim, e eu pegamos um táxi e nos dirigimos ao escritório de Donald Trump, não exatamente seu escritório, seu edifício comercial. Aqueles que já assistiram à série O Aprendiz provavelmente estão familiarizados com a entrada dourada do Trump Tower na famosa Quinta Avenida, em Nova York. Parado na calçada como um camponês, curvei-me para trás e deixei meus olhos passearem pelas alturas, andar após andar, até o ponto em que prédio e céu se encontravam. O Trump Tower é, sem dúvida, muito maior do que qualquer prédio do qual Kim e eu somos donos. Embora eu já tivesse entrado naquele edifício em outras ocasiões, ele me pareceu muito mais alto agora que eu sabia que entraria ali para me encontrar com Donald Trump em pessoa. Estar na Quinta Avenida trouxe de volta tantas memórias. Lembro-me de olhar para arranha-céus como esse ao visitar Nova York pela primeira vez, quando comecei a frequentar a Merchant Marine Academy, Academia Americana de Marinha Mercante, em 1965. Eu era um pobre garoto havaiano visitando a cidade grande pela primeira vez, e não tinha permissão de entrar em prédios desse tipo. O filme A Primeira Noite de um Homem fazia sucesso na época, e meus amigos e eu perambulávamos por aquela área esperando encontrar nossa própria Sra. Robinson. E ali estava eu, 40 anos mais tarde, convidado a visitar os escritórios e o prédio de Donald Trump. Naquele momento, passei por uma importante constatação da realidade. A maioria das pessoas me considera muito bem-sucedido. Ganhei e perdi milhões de dólares seguindo os princípios que compartilho nos livros da série Pai Rico. Mas, naquele momento, parado em frente ao Trump Tower, subitamente me dei conta de como eu havia chegado longe. Era uma sensação indescritível. Lembrei-me de uma das frases prediletas de Donald: pense grande. O simples fato de estar em frente a seu prédio me fez perceber como minha visão atual era muito mais ampla do que no dia em que conheci Nova York. Que sensação! Exclamei. Kim apenas apertou minha mão. Respirei fundo. Entrei no prédio com Kim e nos dirigimos aos elevadores onde guardas de segurança nos receberam. Depois de liberados, pegamos o elevador e fomos até um dos andares mais altos, de onde Donald dirige seu império. Se você já assistiu ao programa O Aprendiz, deve estar familiarizado com a antessala do escritório de Trump, onde uma atraente recepcionista vigia a porta. Para os curiosos, informamos que Donald mandou construir uma réplica de seu escritório alguns andares abaixo para o show da televisão. Em vez de entrar em seu verdadeiro escritório, ele toma um elevador e entra nessa réplica.
Embora eu tivesse assistido aos programas muitas vezes, jamais mesmo, pensei que um dia entraria no mundo de Donald Trump. Era uma experiência estranha sentir como se eu estivesse no set de filmagem do show. Meus pensamentos se alternavam continuamente entre o show da televisão e a vida real. A primeira pessoa a nos cumprimentar, depois que a recepcionista sugeriu que sentássemos, foi Keith, o enorme segurança de Donald Trump. Ao nos ver, ele nos cumprimentou calorosamente, como se fossemos velhos amigos. Sentou-se junto a nós e nos deixou à vontade. Mal acreditei quando ele, com afabilidade, começou a falar sobre sua carreira anterior como detetive em Nova York e sua atual carreira como segurança pessoal de Donald. Ficou conosco, ofereceu-nos água e permaneceu ali até que a porta do escritório principal se abriu e Meredith veio caminhando em nossa direção. Meredith é a clássica jovem executiva de Nova York, mulher atraente que se sentiria perfeitamente à vontade em Londres, Paris, Sydney, Tóquio ou Pequim. Estendeu a mão e sorriu com simpatia, dizendo: "É um grande prazer finalmente conhecê-los." Após agradecer a Keith pela gentileza, Kim e eu acompanhamos Meredith, passamos pelas portas de vidro e entramos na sala da diretoria, a verdadeira sala da diretoria. Enquanto nos sentávamos, passaram por minha mente cenas do programa, candidatos e candidatas aprendizes sentados ao redor da mesa com Donald e seus conselheiros. E perguntei a mim mesmo: o que você está fazendo aqui? Como chegou aqui? Na verdade, as palavras foram: que diabos estou fazendo aqui, e como cheguei aqui? Tenho certeza de que mais de um aprendiz pensou a mesma coisa. Após alguns minutos de conversa, Meredith perguntou: sobre o que você gostaria de escrever? Bem, eu me preocupo muito com a pobreza, respondi. Acredito que poderíamos escrever sobre o que seria possível fazer para acabar com ela. Título poderia ser Indian Poverty, como acabar com a pobreza. Meredith assentiu, balançando a cabeça. Esse seria um assunto possível. Estou preocupado com o fato de os ricos estarem se tornando cada vez mais ricos, mas a América, como nação, está se tornando mais pobre. Poderíamos escrever sobre a extinção da classe média e da classe baixa, como os empregos bem pagos estão sendo exportados para a China e Índia. Há muito estou preocupado também com o desaparecimento dos planos de pensão e com a falência da Previdência Social. O Sr. Trump também está muito preocupado com essas questões, afirmou Meredith. Ele escreveu um excelente livro sobre esse assunto, The America We Deserve, comentou Kim. Sim, respondeu Meredith. Ele escreveu sobre sua preocupação com essas questões, bem como sobre a ameaça de ataques terroristas, mesmo antes do 11 de setembro. Antes do 11 de setembro? Perguntou Kim, admirada. Meredith assentiu. Ele escreveu toda uma série não só sobre terrorismo, mas também sobre a dívida nacional, que está fora de controle. O Sr. Trump não só identifica os problemas, como também sugere soluções inusitadas. Kim fez um gesto com a cabeça, concordando. Ela adorou o livro. E Meredith continuou: há muito mais sobre o Sr. Trump do que simplesmente shows na televisão, ostentação, cassinos e propriedades. Qualquer pessoa preocupada com nossos atuais problemas globais e com a forma de solucioná-los deveria ler esse livro. Então, com certeza, temos alguns pontos em comum. Conforme você deve saber, nós nos encontramos no The Learning Annex.
Ambos somos professores dessa organização há muitos anos. Acho interessante que uma celebridade rica e famosa como o Sr. Trump fale para o público. Na verdade, sinto curiosidade em saber por que ele dá aulas. Mas ambos estamos sempre tão ocupados que nunca tive oportunidade de lhe fazer essa pergunta. Ele é um professor nato, disse Meredith. Tive oportunidade de observar isso ao longo dos anos que trabalho para ele. Veja o caso do programa Aprendiz. Quando Mark Burnett propôs ao Sr. Trump a ideia do show, ele insistiu em que o programa tivesse valor educacional, do contrário não o faria. Exatamente, comentou Kim. Presto atenção às lições com respeito a negócios. E gosto de ver como o Sr. Trump lida com diferentes situações. Mas a melhor parte é a forma como ele compartilha o processo de análise por trás de suas ações. Gosto de saber por que ele despede alguém. Eu disse, o Aprendiz é um programa de entretenimento e, ao mesmo tempo, educativo. Não sinto que estou perdendo tempo. Sempre acho que aprendi alguma coisa, algo que posso usar na prática. Talvez a tônica do livro deva ser o fato de que ambos são professores. Kim comentou, ecoando minhas palavras. Afinal, ambos são empresários. Você estabeleceu uma empresa de mineração de ouro na China e a transformou em uma empresa de capital aberto, uma companhia de investimento em propriedades imobiliárias, uma empresa de mineração de prata na América do Sul e uma empresa de exploração de petróleo. Muitas pessoas sabem disso. Assim como sabem sobre o Trump Tower e o Trump Place. Mas não sabem que ambos são professores. Não consegui encontrar petróleo, comentei com sarcasmo. Kim riu e comentou, nem todos os negócios são bem-sucedidos. E nem sempre o Sr. Trump foi bem-sucedido, acrescentou Meredith. Ele também enfrentou dificuldades. Ele revela muitos de seus desafios financeiros no livro The Art of the Comeback, disse Kim. Outro excelente livro. Meredith sorriu, concordando. A despeito de seus desafios financeiros, ambos tornaram públicos seus êxitos e fracassos. Eu gostaria de saber por quê vocês foram tão sinceros em relação a seus problemas financeiros. Por que queremos que as pessoas saibam foi dessa forma que aprendi tanto? Quero que as pessoas saibam que, ricos ou pobres, todos temos problemas financeiros. Respondi. Exatamente. O mesmo ocorre com o Sr. Trump. Ele realmente quer que as pessoas aprendam. Essa é a razão pela qual ele compartilha suas conquistas, bem como seus fracassos. Quantas pessoas ricas fariam o mesmo? Não muitas, concordei. A maioria dos ricos não quer que os outros saibam como ficaram ricos, e muito menos querem comentar seus fracassos. Isso inclui a família de meu pai rico. Por quê? Troquei um olhar com Kim, ela sorriu, incentivando-me. Depois que escrevi Pai Rico, Pai Pobre, mostrei o livro para algumas pessoas da família, e elas pediram que o nome da família não fosse revelado no livro, embora nele eu não revelasse nada sobre meu pai rico. Elas simplesmente não queriam que ninguém soubesse como ficaram ricas. Assim, em respeito a esse desejo, não revelei o nome de meu pai rico. E isso lhe causou problemas,
Perguntou Meredith. Sim, respondi. Algumas pessoas inclusive me taxaram de mentiroso. Diziam que nunca existiu um pai rico. Isso é ridículo, disse Kim. Tudo que Robert fez foi respeitar o desejo das pessoas que ama. Ela parecia frustrada. Esse é um assunto penoso para nós. 2. A maioria das pessoas ricas quer manter seus êxitos em segredo até para si mesmas. É nesse ponto que você e o Sr. Trump são diferentes de outros ricos, disse Meredith, sorrindo. Ambos são professores e desejam compartilhar o que sabem, a despeito das críticas. O Sr. Trump também é criticado por ensinar e compartilhar seu conhecimento, perguntou Kim. Com certeza. Mais do que vocês possam imaginar, confirmou Meredith. Muitos pensam que ele fala, escreve e cria produtos educacionais, como o seu show na televisão e seus jogos de tabuleiro, porque quer mais publicidade ou ganhar mais dinheiro. Embora ele ganhe mais dinheiro e a publicidade seja uma coisa positiva, sua motivação básica é ensinar e instruir as pessoas. Ele realmente quer que os outros fiquem ricos. Está muito preocupado com a situação financeira das pessoas. Está preocupado com a forma como a economia está sendo mal dirigida e como isso afetará o mundo. Ele se pergunta por que as escolas não ensinam educação financeira. É por esse motivo que ele quer compartilhar seu conhecimento. De repente, ouvimos alguém bater à porta. Era Rona, assistente pessoal de Donald. Ela disse, o Sr. Trump os receberá em 5 minutos, e pede desculpas pela demora. Ele detesta fazer as pessoas esperarem, mas estava atendendo a um telefonema. Sem problema, eu disse. A conversa com Meredith está muito interessante. Depois que Rona saiu, Meredith levantou-se para nos acompanhar até a sala da diretoria. Olhei ao redor do luxuoso ambiente e me lembrei dos lugares onde havia trabalhado. E comentei, como você sabe, Donald e eu tivemos pais ricos com quem aprendemos e muitas vezes trabalhamos. Portanto, em vários aspectos, ambos fomos aprendizes quando jovens. Então, talvez o que vocês tenham em comum seja o fato de que ambos são realmente professores, e podem se tornar mentores para o mundo, disse Meredith enquanto atravessávamos o corredor em direção ao escritório de Donald Trump. Um encontro de intelectos, bem-vindos, saudou-nos Donald Trump, de pé, atrás de sua mesa. Peço desculpas por fazê-los esperar. Sem problema, respondi enquanto corria o olhar pelo escritório, observando os inúmeros prêmios, placas e presentes de pessoas do mundo todo. Ao lado de sua mesa havia um equipamento de rádio que ele usava para transmitir seu show semanal. Tudo era grandioso. Depois dos cumprimentos de praxe, Donald abordou o assunto que nos havia trazido ali. E então, qual seria o tema de nosso livro? Perguntou. Acredito que todos nos fizemos a mesma pergunta, respondi. Como existe grande distância entre nossas respectivas transações imobiliárias, bem, como entre o tamanho de nossas respectivas contas bancárias, não creio que combinemos no que diz respeito a dinheiro. Afinal, você é um bilionário, e eu, um simples milionário. Donald deu uma risadinha. Não subestime o fato de ser milionário. Em termos financeiros,
bilhões de pessoas gostariam de trocar de lugar com você. Sei disso, mas existe uma diferença bem definida entre milhões e bilhões. Afinal, hoje existem muitos milionários que, na verdade, estão falidos. O que você quer dizer exatamente? Perguntou Donald. Bem, todos conhecemos pessoas cujas casas foram valorizadas, mas cuja renda não aumentou. Por exemplo, tem um colega no Havaí que herdou a casa de seus pais. Como os preços dos imóveis tiveram um aumento astronômico e a propriedade estava livre de ônus, tecnicamente ele é milionário, mas sua esposa ainda faz malabarismos com a renda deles. Eles têm 3 filhos na escola e estão quebrando a cabeça para descobrir como conseguirão custear a universidade deles. Em resumo, eles são ricos em bens e pobres em dinheiro vivo, comentou Donald. Exatamente, são milionários no papel, mas, na realidade, pertencem à classe média. Se um deles ou um dos filhos ficar doente, poderão facilmente cair na pobreza. Isso de fato acontece com muitas pessoas, principalmente quando se aposentam e param de trabalhar. Se ficam doentes, têm de vender tudo o que possuem, apenas para sobreviver, acrescentou Donald em tom sombrio. E esse problema ficará mais sério dentro de poucos anos, quando uma enorme massa de pessoas se aposentar, acrescentei. Sim, eu sei disso, confirmou Donald. A previdência social é um problema. Não sei como conseguiremos pagar os benefícios aos tantos milhões de novos aposentados, que incluem assistência médica a longo prazo quando ficarem realmente velhos. Eu me preocupo com a geração de meus filhos e como conseguirão arcar com a dependência financeira de nossa geração, com o governo que temos hoje. Talvez deva ser esse o tema do livro que pretendemos escrever, eu disse. Bem, na verdade já abordei esse assunto em meu livro The America Way. Diz Eve. Embora ele não tenha atingido o público que eu gostaria, creio que é meu melhor livro, pois trata de problemas que enfrentamos, não apenas de como ficar rico. Mas esse livro não vendeu nem de longe o mesmo número de exemplares de meus outros livros. Escrevi um livro sobre esse assunto também, comentei. Foi Profecias do Pai Rico, publicado em 2002. É sobre a derrocada do mercado de ações e sobre a inadequação dos planos de previdência. O livro fala também sobre a maneira como muitos trabalhadores perderão sua pensão e aposentadoria em futuro próximo. E não vendeu bem? Perguntou Donald. Não. Como no seu caso, muitas pessoas disseram que era meu melhor livro, mas não vendeu bem. Pior ainda foram as publicações do mercado financeiro, que não deram crédito a minhas previsões. O que aconteceu? Perguntou Donald. Fiquei frustrado e aborrecido por um tempo. Então, há poucos meses, as revistas New York Times e Time publicaram histórias de capa dizendo praticamente as mesmas coisas que eu disse em 2002. E o que elas disseram? Perguntou Donald. Como eu tinha ambas as publicações comigo para meu show na televisão, tirei-as de minha pasta. Esta é a edição de 31 de outubro de 2005 da revista Time. O título da capa é The Great Retirement Ripoff, O Grande Roubo da Aposentadoria. O subtítulo diz: Milhões de americanos que acreditam que irão se aposentar cheios de benefícios terão uma desagradável surpresa. Como as corporações estão assaltando os bolsos das pessoas com a ajuda do Congresso. Sim, eu li esse artigo, disse Donald. Lembro-me dessa parte sobre as corporações estarem assaltando bolsos com a ajuda do Congresso. O texto dizia:
Que os ricos estão roubando os trabalhadores legalmente, com a ajuda do governo. Eu me lembro disso também, comentei. E o que dizia a revista New York Times? Perguntou Donald. Pegando a segunda publicação, eu disse, a capa da edição de 30 de outubro de 2005 diz, lamentamos informá-lo de que você não receberá sua aposentadoria. Ó. Subtítulo diz, o próximo fiasco financeiro da América. Donald balançou a cabeça. Você e eu estamos preocupados com muitas coisas semelhantes. É, assim parece. É por isso que leciono, escrevo e crio jogos de tabuleiro. Não é pelo dinheiro, embora seja bom ganhar dinheiro. Mas existem outras formas muito mais fáceis de ganhar dinheiro. Desenvolvo produtos educacionais. E dou aulas sobre finanças motivado por uma profunda preocupação. Acredito que muitos países estejam em dificuldades, da mesma forma que milhões de pessoas. Eu também, confirmou Donald. Quando você e eu damos palestras pelo Learning Annex, frequentemente viajamos por 2 dias para fazer uma única palestra. É muito tempo e energia para um compromisso de 2 horas. Como você diz, há formas muito mais fáceis de ganhar dinheiro. Kim e eu concordamos em uníssono. Kim, que também leciona, acrescentou, todos nós ganhamos dinheiro muito mais facilmente com investimentos financeiros. Contudo, ensinar é nossa paixão. É a paixão que nos leva a voar o dia todo, passar a noite fora de casa, dar uma curta palestra e voar de volta para casa. Com certeza, não é o dinheiro. Donald assentiu. Quando falamos às milhares de pessoas nos eventos do Learning Annex, você não se sente sensibilizado. Ali estão elas, despendendo tempo e dinheiro para nos ouvir. Embora algumas já sejam ricas e outras provavelmente ficarão ricas, muitas enfrentarão lutas financeiras ao longo da vida. Isso me corta o coração. Talvez vocês devam escrever sobre esse tema, sugeriu Meredith. Talvez as pessoas precisem saber por que vocês querem que elas fiquem ricas. Quais são suas preocupações? Eu também acho, intercedeu Kim, por que vocês dois continuam trabalhando, embora não precisem? Ambos têm dinheiro suficiente, mas não pretendem se aposentar. Que tal escrever sobre o que os mantém na ativa? O que realmente os motiva? Na verdade, a motivação não é mais importante do que o dinheiro. Bem, eu leciono porque gosto, afirmou Donald. Mas estou realmente preocupado. Espero estar enganado, mas receio que a classe média esteja enfrentando dificuldades e está encolhendo, independentemente do partido que esteja no comando político. Como digo com frequência, grande parte da classe média de hoje se transformará em uma nova classe pobre ou, pior ainda, mergulhará na pobreza, mesmo depois de muitos anos de árduo trabalho. Talvez devamos escrever um livro sobre a eliminação da pobreza por meio da educação financeira, sugeri. Afinal, foi a falta de educação financeira que nos colocou nessa confusão. Por que não lançar a mão da educação financeira para nos tirar dela? Excelente ideia, mas precisamos fazer com que as pessoas saibam como se salvar antes de tentarmos eliminar a pobreza em escala global, o que pode levar gerações. Precisamos fazer isso primeiro antes de pretendermos mudar o sistema educacional. E Donald prosseguiu, em poucos anos, milhões de pessoas estarão se aposentando, e os governos terão que admitir que não têm dinheiro. O preço do
Petróleo está atingindo níveis estratosféricos, o dólar está sendo desvalorizado, e a guerra no Oriente Médio continua. Precisamos ter algumas respostas para aqueles que as estão procurando agora. Precisamos ensinar as pessoas a ficarem ricas, ou, no mínimo, a sobreviverem nos próximos anos hoje, não amanhã. Naquele momento, tive a certeza de que faríamos uma parceria para escrever um livro. O ponto de vista de Donald no início quando conheci Robert Kiyosaki, tive uma das grandes surpresas que de vez em quando a vida nos reserva. Tinha conhecimento das credenciais de Robert, ou seja, que venderá milhões de livros e que permanecerá na lista de best-sellers do The New York Times durante 5 anos. Não existem conquistas simples. Eu esperava que ele fosse uma máquina, e por isso, uma pessoa intimidante. E estava certo quanto à minha previsão. Robert emanava uma energia positiva que contagiava todos à sua volta. E não parecia que ele fizesse algum esforço para conseguir isso. Era uma característica inata. Fiquei impressionado. O que me surpreendeu em Robert foi sua humildade, modéstia, até mesmo certa timidez. Era esse o homem que vendera mais de 26 milhões de livros. Era inacreditável. Eu me perguntava se aquilo seria artificial, uma fachada, um papel. Que ele representava, por alguma razão. Às vezes sou meio cético. Não levei muito tempo para descobrir que Robert era autêntico. Depois de conversarmos algumas vezes, percebi que ele era sincero e que gostava de lecionar, provavelmente tanto quanto eu. Quando lhe expliquei que a única razão pela qual eu concordara em fazer o aprendiz era porque o programa tinha cunho educativo, Robert disse: Donald, antes de tudo, você é um professor. Um professor identifica outro professor logo de início. Começamos a conversar sobre a importância da educação e ele mencionou o aspecto de mentoria do programa O Aprendiz, e que toda semana ele e Kim aprendiam alguma coisa. Perguntei-lhe o que ele faria se soubesse que não poderia falhar, e ele prontamente respondeu: encontraria formas de atingir e de ensinar um número maior de pessoas. Foi como eu havia comentado com ele no Learning Annex, em Chicago. Eu era o autor número 1 de livros sobre negócios e ele era o autor número 1 de livros sobre finanças pessoais. Juntos, teríamos uma grande oportunidade de atingir milhões de pessoas. Mais que isso, seria divertido. Robert entendeu imediatamente o que eu quis dizer, e achei bom que ele quisesse refletir um pouco mais sobre o livro antes de assumir um compromisso comigo. Eu sabia que ele era uma pessoa sensata, que pensaria muito antes de tomar a decisão correta. Quando nos encontramos em meu escritório em Nova York, algumas semanas mais tarde, ele disse, sem hesitar: devo admitir que, no começo, me senti um pouco intimidado. Foi como se houvesse dois Donalds em uma batalha interna. Eu não sabia se tínhamos o suficiente em comum. Mas o melhor Donald venceu, aquele que recusa a complacência. Robert foi honesto consigo mesmo e comigo, e isso confirmou porque seus livros eram estrondosos sucessos. Escrever livros é uma tarefa prazerosa, mas que exige muito trabalho, e meus compromissos não permitem o exercício de muitas outras atividades. Mas me descobri ansioso por trabalhar com afinco em algo novo, especialmente com alguém que partilhava minhas preocupações e esperanças. Emerson disse: um indivíduo que pode tornar fáceis coisas difíceis é o educador. E complementou: o conhecimento existe para ser compartilhado.
Quando li Pai Rico, Pai Pobre há alguns anos, ainda não conhecia Robert. Lembro-me de ter pensado que ele tinha o dom de tornar as coisas mais compreensíveis. Ele tem um pouco do contador de histórias, e esse é um dos segredos de tornar as coisas acessíveis às pessoas. Essa é outra razão pela qual ele é um grande palestrante, e as pessoas sempre disseram a mesma coisa a meu respeito. Não sei se temos essa capacidade inata de contador de histórias, mas ela nos tem auxiliado a ajudar os outros, e a fazer com que histórias aparentemente complexas se tornem um pouco mais simples. Sei que muitas pessoas, quando pensam em mim, imaginam ao bilionário, e isso é quase como ter a porta fechada na minha cara. Meu filho, Dom Júnior, diz que sou como um operário com uma grande conta bancária, se é que essa é uma forma de entender minha personalidade. Passamos bastante tempo juntos, e ele sabe que, no íntimo, sou muito simples. Isso não significa que eu seja uma pessoa fácil, mas costumo adotar uma abordagem simples para lidar com as coisas. E, embora as coisas que faço às vezes sejam muito complexas, sei também como classificá-las. Você não começa com um arranha-céu terminado, começa com uma planta e com um alicerce. Sei que as coisas exigem tempo e paciência, e isso é válido também para a educação. Se você costuma assistir ao programa O Aprendiz, sabe que somos duros com os aprendizes porque a vida não dá muito espaço para desculpas, tampouco demonstra compreensão. Conforme diz o velho ditado, a vida não é um ensaio. É um espetáculo ao vivo. Não dá para repetir a cena, portanto, é preciso saber andar na corda bamba para conseguir se superar. Robert e eu esperamos tornar essa corda bamba um pouco menos assustadora e, ao mesmo tempo, um pouco mais transitável. Confesso que muitos conhecidos ficaram surpresos ao saber que eu pretendia formar uma parceria com outro empreendedor para escrever um livro. Os empresários gostam muito de estar no controle e, para nós, compartilhar o controle não é a situação ideal, mas quando você encontra alguém que está na mesma sintonia em tantos aspectos, isso se torna um prazer. A união de forças só nos fortalece. Na verdade, um dos pontos fracos de muitos visionários e empresários é a incapacidade de compartilhar seus pontos de vista objetivos. Essa pode ser uma jornada solitária. O velho ditado, o topo do sucesso é um local solitário, não a multidão, às vezes se torna verdadeiro. Empreendedores gostam de experimentar coisas novas. Uma colaboração desse tipo é algo novo tanto para Robert quanto para mim, e penso que contribuímos mutuamente para nosso aperfeiçoamento como educadores, palestrantes e indivíduos, unindo nossas diferentes personalidades para desempenhar uma tarefa que é, ao mesmo tempo, abrangente e compreensível. Qual é o sentido de ser dono de um grande conhecimento e guardá-lo para si? Outro ponto engraçado, frequentemente os empresários caracterizam-se por evitar esforços em grupo. Querem estar no comando. Querem fazer as coisas do seu jeito, ser donos delas. Pelo menos é isso que os especialistas têm dito ao analisarem os tipos de personalidade adequados a um indivíduo empreendedor. Imagino que Robert e eu não nos enquadremos no molde. Mas acho que isso não incomoda nenhum dos dois. O que evoluiu nesse processo adquiriu vida própria, tornando-se mais do que simplesmente outro livro com um esboço apropriado. Tornou-se um exemplo vivo daquilo em que trabalhamos e vivenciamos juntos desde nosso primeiro encontro até o dia em que terminamos o primeiro rascunho.
Logo se tornou um esforço conjunto para fornecer educação financeira a qualquer um que esteja em busca de uma vida melhor. Uma época em que todos nós precisamos estar financeiramente preparados para o futuro. Este livro é dirigido a todos que querem vencer e sair da zona de conforto. Você talvez já seja milionário, talvez não, mas as lições contidas neste livro aplicam-se a todos, independentemente de seu atual status financeiro. Espero que o processo lhe ensine alguma coisa e que, ao mesmo tempo, proporcione entretenimento. Não existe nada cansativo sobre negócios, e isso você logo descobrirá. Robert e eu temos outra coisa em comum: nenhum dos dois gosta de ficar entediado. Gostamos de ver as coisas feitas, portanto, preste atenção, mantenha o foco e divirta-se. Nós queremos que você fique rico, tem muito a oferecer. Fique ligado!